A aula de hoje é sobre um dos períodos mais conturbados da história do Brasil. É o período que fica entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Nós vimos anteriormente como foi o processo de independência do nosso país e como foi o governo de Dom Pedro I. Foi um período que foi muito difícil, bastante complicado. Foi marcado por disputas, marcado pela crise sucessória, por crise econômica, por revoltas, por mortes, né? Então foi assim, pelo próprio autoritarismo de Dom Pedro I, que não foi bem visto por muitos. Então foi um período assim muito complicado, essa recém-independência. E o Dom Pedro I, então, ele vai abdicar o trono em favor do seu filho, o Pedro de Alcântara. Só que o Pedro de Alcântara, ele tinha apenas 5 anos de idade quando ele herda o trono do pai dele. Então, com essa idade, seria impossível governar o país. Então, o Brasil ele vai viver dos anos de 1831 a 1840 o período regencial, um período então em que pessoas irão governar em nome do Pedro de Alcântara até que ele conseguisse, né, até que ele completasse a maioridade. E se o primeiro reinado foi complicado, como vocês já viram, o período regencial será ainda pior. Será um período marcado por disputas políticas, revoltas sociais eclodindo em várias províncias do país, problemas para poder conseguir manter a unidade territorial, né, e não se fragmentar, crise econômica, muitas mortes. Será um período bastante complicado. Esse período regencial ele deveria ter durado 12 anos, né, até que o Pedro de Alcântara ele completasse a sua maioridade. Só que ele vai ser tão tenso, né, vai ser tão complicado que ele vai durar apenas 9 anos. E como será esse governo? Ele deveria ter 3 regentes que seriam escolhidos pelo Congresso Nacional. Seria a regência trina, mas não foi bem assim que aconteceu. No período inicial, foram 3 regentes, que comandou, né, que governou a regência trina provisória. Essa regência trina provisória ela vai durar pouco tempo, até que se formasse uma outra regência, né? Só que essa agora regência ela seria a regência trina permanente. Só que em 1834 houve uma alteração na Constituição, transformando essa regência trina, né, que seria dividida entre 3 representantes, em uma regência una, ou seja, formada apenas por um regente. 2 representantes governaram esse período. O primeiro representante, o primeiro regente, foi o padre Diogo Feijó, e o segundo regente foi o Araújo Lima. E nesse período, né, vai ser marcado por essas disputas políticas, né? E quais eram os partidos que faziam parte desse período? Nós vamos ter 3 partidos principais. O primeiro partido, que é chamado de Restauradores ou Caramurus. Esses eram então aliados, antigos aliados de Dom Pedro I. Eles queriam a volta, o retorno de Dom Pedro I para governar o país. Eles não aceitavam a abdicação do poder. Esse partido, ele deixa de ter sentido, ele deixa, na verdade, de existir em 1834. E por que isso ocorre? Porque o Dom Pedro I ele vai morrer. Ele morre muito jovem. E não teria mais sentido, né, eles lutarem por esse retorno, já que ele não existia mais. O segundo partido, eles são os liberais moderados. Eles também são chamados de chimangos. E o que eles defendiam? Eles defendiam a manutenção do que já existia, ou seja, as províncias, né, que são hoje os estados, sem centralismo, sem autonomia política, devendo obediência a esse governo centralizado. Já os liberais exaltados, que formavam o terceiro grupo, terceiro partido político, também chamado de farroupilhas, eles já vão ter uma ideia diferente. Eles defendiam o que a gente conhece como federalismo. O que seria esse federalismo? Seria autonomia política para as províncias. As províncias elas teriam autonomia para governarem. E algumas reformas políticas, né, devido a essas disputas que acontecem entre esses partidos, vão marcar esse período. Entre elas, nós vamos ter a criação da Guarda Nacional, que ocorreu no ano de 1831, com
O regente nesse período era o padre Diogo Feijó, e a Guarda Nacional, ela não era composta por militares, mas sim por civis, que possuíam certa renda, pessoas que tinham, né, um poder aquisitivo bom, grande, e eles então criavam a figura do poder local, né, na mão do coronel, do grande coronel, daquele que mandava naquelas províncias. Ele então tinha a função de proteger o local. E por que que foi criada então essa Guarda Nacional? Porque nesse período o exército ele não era confiável. E por que não confiar no exército? Porque ele era composto de muitos pobres. E nesse mesmo momento, nós vamos ter diversas revoltas sociais, diversas revoltas que vão acontecer justamente porque essas pessoas defendiam mais igualdade social, defendiam o fim da escravidão, defendiam condições mais dignas de sobrevivência. Então, esses componentes do exército, eles não eram confiáveis porque a maioria era pobre. Então, eram pessoas que defendiam essas causas. Então, por isso, né, essa Guarda Nacional, ela vai ser criada com a finalidade de proteger essa unidade territorial. Também houve a criação do Código Penal em 1832, e o mais importante que ocorreu nesse período regencial foi o Ato Adicional de 1834. Na verdade, era uma espécie de aditivo à Constituição que foi outorgada em 1824 pelo Dom Pedro I. Esse ato adicional, ele descentralizava o poder político no Brasil. Ele criava as assembleias legislativas provinciais, ou seja, as províncias acabavam tendo mais liberdade. Mas os presidentes provinciais, eles continuavam sendo escolhidos pelo governo central. Então a gente vê que não mudava, o poder central estava sempre interferindo, né, nessas regiões. Essas províncias, então, elas não tinham tanta liberdade quanto pareciam. Houve também a extinção da regência trina, né, que foi transformada pela regência una, ou seja, uma única pessoa iria governar. E após a morte de Dom Pedro I, os restauradores, como eu falei para vocês anteriormente, eles deixam de existir. E dois partidos vão se configurar a partir desse ano, a partir de 1834. Os moderados, né, que serão os regressistas, onde eles defendiam esse centralismo, e os liberais exaltados, que são os progressistas. Estes, eles defendiam o federalismo, ou seja, aquela autonomia provincial. Esse período, né, ele vai ser marcado por essas disputas políticas que serão constantes e que irão atrapalhar o governo do país, é óbvio, e também muitos movimentos sociais que vão acontecer em várias partes do país e que vão ameaçar a unificação, a unidade territorial. Porque, na verdade, essas lutas provinciais, elas lutavam pela fragmentação territorial. Então, isso seria muito ruim para o país, né, que era um país muito jovem. Então, nós teríamos revoltas acontecendo na Bahia, no Pará, no Rio Grande do Sul, né, com a revolta Farroupilha, no Maranhão, entre outras regiões que vão pipocar essas rebeliões, né? Lembrando que todas serão tratadas com bastante rigor pelo governo central. E diante de todas essas incertezas, movimentos insurrecionais, a melhor alternativa para pacificar essa situação foi colocar o jovem Dom Pedro II, né, o Pedro de Alcântara, como imperador do país, ou seja, ele seria coroado como imperador, sendo atribuído, né, a coroa a ele, e ele se transformando então em Dom Pedro II. Assim, o Dom Pedro II ele assume o trono muito jovem, né, ele tinha apenas 14 anos de idade. Ficando então conhecido como golpe da maioridade, porque não houve uma mudança na Constituição, né? Houve a colocação dele no poder antes que ele completasse a sua maioridade em 1840. Então, essa chegada de Dom Pedro II ao poder marca o fim do período regencial e vai iniciar o segundo reinado, que vai durar quase que meio século, né? O governo do segundo reinado
ele vai até o ano de 1889, quando, enfim, a República ela vai ser declarada, né, no Brasil. Quando, enfim, o Marechal Deodoro da Fonseca ele vai proclamar a República no Brasil. Então, nós temos aí um período de 49 anos sendo governado pelo Dom Pedro II, e nós vamos ver depois que esse período ele vai ser muito importante, né, para a história do nosso país. Ele vai trazer um grande desenvolvimento econômico, cultural, em vários outros aspectos, né? Dom Pedro II ele era uma pessoa que dava grande importância à educação e que vai transformar o Brasil no maior exportador de café do mundo. Então nós vamos ver essas transformações que vão ocorrer devido a essa política, né? Essa nova política que vai entrar em vigor com a subida de Dom Pedro II. Então a gente viu aí como é que foi esse período regencial, né, um período bastante tenso e que marca a história do nosso país.